Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Chegamos agora, a uma aula que ela é bem delicada, ela fala de alterações no posto, E você como supervisor, normal que você seja chamado para resolver problemas de todos os tipos, O que está acima do que o vigilante pode resolver, com certeza você será acionado. Então você tem que se preparar para isso, Tanto profissionalmente, quanto estudando sobre o assunto, mas também emocionalmente, e psicologicamente, para você poder resolver os problemas. Então vamos ver o que diz o texto da matéria. Alteração no posto. Toda alteração no posto deve ser relatado em livro de ocorrência. O que for relacionado a procedimento do posto deve ser resolvido administrativamente. Em se tratando de crime, a polícia deve ser acionada. Bem, a alteração no posto, ela pode ter vários tipos de natureza diferentes, Ela pode ser um erro de procedimento, e se tratando de erro de procedimento, você vai tratar administrativamente, como eu disse aqui, foi uma alteração que vai gerar uma advertência, uma suspensão, uma advertência verbal e etc. Isso aqui você trata de forma administrativamente, internamente, E se for um erro de procedimento, você pode fazer um plano de ação, E informar ao cliente qual foi a ação tomada para ser resolvido aquele problema. Tem tipo de situação que você passa a não ser uma situação administrativa. Então você tem que ter um feeling muito grande para saber que tipo de problema que é. Você tem que analisar o problema. Se for uma coisa que gera crime, que é criminal, aí a polícia deve ser acionada. Agora fica atento numa coisa. Nem sempre o cliente quer envolver a polícia. Se for uma coisa que dá opção para o cliente escolher ou não, aí você tem que avaliar. Se o cliente pode escolher, eu falo o seguinte: se é crime, o cliente não tem escolha, tá? Agora, se ele foi lesado, ele pode escolher se ele quer chamar a polícia ou não. Então vamos colocar aqui um exemplo. Imagine que você está na recepção ali de um pronto-socorro, Você está ali conversando com o vigilante, o clima está totalmente exaltado, um cliente vai e quebra um computador, igual eu já vi, foi acionado porque um cliente estava quebrando tudo lá. Ali, essa pessoa que fez esse dano ao patrimônio, ela pode responder por isso. Mas talvez o cliente não quer chamar a polícia, não quer ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Mas nesse caso aqui, nós chamamos a polícia, o cliente concordou de ir na delegacia, acompanhei ele, nós chamamos e esse cidadão ele foi enquadrado lá, Lá ele vai responder processo por danos ao patrimônio. Mas o cliente, nesse caso, como ele foi lesado, ele pode escolher, Agora, imaginamos que você está num contrato e o seu vigilante está fazendo a ronda, encontra um corpo lá jogado dentro do contrato. Imagina que está na fábrica, de repente tem um muro lá que alguém entrou e matou alguém lá dentro. Ele escutou os tiros e foi lá ouvir. O cliente tem opção de chamar a polícia? Não tem. É um crime. Não foi ele que foi lesado, foi a pessoa que perdeu a vida dela que foi lesada. Então é um crime. Você vai comunicar ao cliente, que você identificou junto com o vigilante, já tomou as providências, já cercou o perímetro e já acionou a polícia. E se ele quiser vir acompanhar, que seria interessante. Isso aí ele não tem como escolher. Então vai ter muitos momentos, que você vai ser acionado. Então você já pode pensar nas atitudes que você vai tomar se certo tipo de situação acontecer. O hospital dá muito problema. O hospital, por exemplo, tem um hospital que eu trabalhei, o cliente estava fazendo um escândalo na recepção central, estava gritando e tudo mais, só que a gente não podia colocar a mão nele. O cliente, ele não queria que você pegasse e abraçasse ele, levasse para um canto, porque ele entendia que você pegar mal para a imagem do hospital. E nesse tipo de situação ele está certo, porque hoje todo mundo tem uma câmera filmadora no seu celular, filma e dá a versão que quiser. Bem, eu tenho um exemplo aqui para dar para você sobre câmera, É no pronto-socorro, desse hospital que eu prestava serviço lá como supervisor. O meu vigilante ele estava lá tranquilo. O cliente do hospital, que estava querendo atendimento, estava gritando, fazendo mau escândalo, e o vigilante só acompanhando, o nome do hospital, só acompanhar, desde que não coloque a mão em ninguém e nem quebre nada. Quando esse cidadão resolveu dar um chute na porta, ele chutou a porta de vidro, o vigilante foi lá e segurou ele. Nisso que ele segurou ele, esse cara fingiu que estava desmaiando.
Aí um cidadão que estava aguardando na recepção lá, né, estava aguardando ser atendido, estava filmando, e esse cidadão ele era repórter, um repórter âncora de uma empresa aqui de telecomunicação aqui do meu estado. E ele deu uma versão totalmente diferente do que aconteceu. Só que dava para você ver nitidamente nas imagens que o vigilante não pegou no pescoço dele, só abraçou ele aqui e ele fingiu que tinha desmaiado. Então assim, tem um plano de ação para cada tipo de situação. Geralmente a empresa que você entra, ela dá um treinamento, né? Ou você pode mesmo tirar dúvida com o seu gerente. Seu gerente, se acontecer esse tipo de situação, qual é a reação que nós vamos ter? Então você tem que conhecer o contrato, tem que alinhar isso com o seu cliente, qual o tipo de reação que ele quer para cada tipo de situação, né? Como eu disse, muito fácil quando a situação é interna, você pode resolver de forma administrativamente. Suspensão, advertência, conversar e etc. Isso aí se resolve, é uma coisa interna, né? Foi um erro de procedimento, foi uma alteração interna, beleza? Imagine você, vigilante deu um tiro na caixa de areia, por exemplo. Vigilante deu um tiro na caixa de areia. Isso aí não pode ficar velado, cara, não pode ficar velado. Deu um tiro na caixa de areia, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência, né? Você vai ter que levar esse vigilante, ele vai ter que ir lá na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, você vai ter que informar a Polícia Federal, tá? Isso aqui é um caso à parte, tá? Não tem nada a ver com esse curso aqui, é bom você saber, mas eu estou passando essa informação à parte para você, tá? Não estava aqui na grade. Mas se um vigilante deu um tiro na caixa de areia, primeiro procedimento, levar o vigilante para fazer o boletim de ocorrência. Foi um acidente, né? Que mesmo foi um acidente, né? Acontece, já vi muito acontecer, e se você vê que seja na caixa de areia, pelo menos, então ele vai lá e explica, né? Foi um acidente que eu dei um tiro. Porque a empresa ela tem que prestar conta das munições que ela recebe. Ela pode comprar tantas munições e quando ela gasta a munição, ela tem que prestar conta. O que aconteceu com essa munição que está faltando aqui? Então, aí você vai ter que fazer um outro procedimento. Você vai ter que comunicar à Polícia Federal. E isso tem um prazo que eu acho que, se eu não me engano, é de 48 horas. Você tem que comunicar à Polícia Federal do ocorrido. E você tem que fazer um plano de ação explicando o que você fez para resolver a situação no momento, e você tem que explicar qual foi a providência que você tomou para que isso não venha a ocorrer novamente. Então, qual foi a primeira providência que você fez? Levar o vigilante para fazer o boletim de ocorrência. Ótimo, beleza. Qual é o procedimento que você fez para evitar que isso aconteça novamente? Você fez um treinamento com o vigilante, né? Ali explicando para ele do uso do armamento, que tem que tomar cuidado, usar a caixa de areia, não deixar ocorrer de novo, deixar o dedo fora do gatilho, etc. Pronto, você já informou a Polícia Federal, fez o procedimento padrão que eles esperam que você faça. Então, sempre que tiver um acidente desse, você tem que comunicar à Polícia Federal. Então, tem gente que não sabe o que tem que fazer. Então, você tem que conhecer a sua empresa por dentro e por fora. Conhecer todos os procedimentos. Se a empresa não tem um procedimento padrão de tomada de atitude, de acionamento, né? Não tem uma escala de acionamento, quem que você deve acionar quando acontecer um tipo de alteração grave? Coordenador, gerente, quem? Né? Você não pode resolver sozinho. Você tem que comunicar, ó, beleza, eu estou aqui, não, faz isso, beleza, ok, estou aqui, vou fazer. Você não pode, se for uma coisa muito grave, tomar as decisões sozinho. Agora, se tratando de crime, aí já aciona a polícia e acompanha. O cara está quebrando, beleza, chama a polícia. Chama a polícia e já ajuda ali, separa, não deixa ele quebrar nada. Agora, ele quebrou, ele vai ter que pagar. Então você já segura e espera a polícia chegar. Ele vai ter que responder, vai ter que pegar os dados dele para responder o processo. Beleza? Então assim, a alteração vai ter muito. E se eu falar que os tipos de alteração, tem várias. Você tem que estar preparado, saber que você vai passar por esse tipo de situação. Tem que se preparar psicologicamente, né, emocionalmente. Tem que ser frio. Saber que aquilo ali é algo profissional. Beleza? Tomar as atitudes corretas. Estar preparado. Se prepare. Muitas vezes você vai ser chamado, né? O vigilante ele vai chamar você quando ele precisar. Você é a mão amiga que vai ajudar ele, ok? Então, muito obrigado até aqui e até a próxima aula.